Olá, Paz do Senhor. Paz do Senhor para você que está do outro lado. Mais uma mensagem que Deus me deu para me falar com você na data de hoje, em nome de Jesus. E desde já eu peço, se você tem acompanhado, se você tem gostado, curta, compartilhe. Mas se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Sempre Deus está me dando a mensagem para me estar falando com você, para que nós possamos nos fortalecermos e seguirmos adiante até a volta de Jesus. Fortalecermos em Cristo Jesus e seguirmos adiante, irmãos. O que tem tirado as pessoas da presença de Deus? O que tem matado as pessoas, a fé das pessoas? O que tem feito as pessoas desistirem, irmãos? É a tribulação. A tribulação tem feito as pessoas desistirem. Tribulação são guerras, são dores, sofrimentos, lutas. Nós falamos tribulação, mas ela recebe vários nomes. Nós podemos dar vários nomes pelo momento negativo, o momento ruim que nós estejamos passando. Então a tribulação afasta as pessoas de Deus. A tribulação afasta as pessoas da casa do Senhor, irmãos. A tribulação traz desânimo, cansaço, fadiga. A tribulação traz enfraquecimento na alma. E as pessoas deixam de servir a Deus, de estar com Deus. E é sobre isso que eu quero trazer hoje, em nome de Jesus. Que a mensagem possa vir a falar contigo. Eu estou aqui em minhas mãos a Bíblia Sagrada. Tenho certeza que você também tem aí em tuas mãos, sobre a tua casa, a Bíblia Sagrada. Tira um tempo de meditação, pega os textos que aqui vai ser pregoado, vai ser falado, e traz como meditação, como conhecimento, para que nós possamos aprendermos com esse trabalho na data de hoje, em nome de Jesus. E o que aprendemos em meio à tribulação, irmãos? O que a tribulação nos ensina? O que a tribulação pode trazer para nós como experiência? Que proveito que nós podemos tirar de uma tribulação? O que a tribulação está nas nossas vidas, né? Porque quando nós nos tornamos cristãos, nós passamos ainda por muitas tribulações. Então nós vamos trabalharmos isso hoje, aprendermos sobre esse assunto hoje e possamos trazer o melhor, tirar o melhor dele para nossas vidas. Vamos ler o primeiro texto que está lá em Tiago, a Carta Universal de Tiago. Nós vamos ler o 1, Tiago 1, nós vamos ler o 2. Nós vamos ler o 1 e o 2, Tiago 1, nós vamos ler o 2 e o 3, que nos fala assim, ó. Meus irmãos, tendes por motivo a grande alegria o fato de passardes por diversas provações ou tribulações, sabendo que a prova da vida, sabemos que a prova da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ações completas, a fim de que sejais maduros e íntegros, não tendo falta de nada. Então a palavra-chave aqui, ó, maduro e íntegro. Então, o que nós possamos trazer da tribulação? O que nós podemos tirar da tribulação para nós, irmãos? Nós amadurecemos. Nós nos fortalecemos diante de Deus. Quanto mais luta nós passamos, quanto mais guerras nós passamos e sobrevivemos e saímos do outro lado, quanto mais lutas que nós vencemos, nós vamos ficando mais maduros na fé. A tribulação nos torna dependentes de Deus. A tribulação nos aproxima mais de Deus. E quando vencemos, nós criamos bagagem, criamos estruturas para nós passarmos por outras bagagens, por outras lutas e também ajudar outras pessoas. Então podemos sim tirar algo de positivo nas tribulações, algo de importante, amadurecimento, fortalecimento, estrutura, até para ensinar as outras pessoas. Então de tudo não podemos jogar fora a tribulação, porque ela
traz para nós, produz em nós algo que nós precisamos ou podemos precisar para estar ajudando outras pessoas, irmãos. Então, esse texto nos fala que nós possamos fortalecermos na tribulação. A tribulação nos aproxima de Deus. Jesus nos disse da seguinte maneira: no mundo tereis aflições. Aflições também faz parte da tribulação. Aflições, lutas, provas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que está lá no Evangelho de João 16:33. O próprio Cristo está falando conosco que ele também passou por grandes tribulações, grandes lutas, e ele conseguiu vencer. E se ele conseguiu vencer, ele está mostrando que nós também podemos vencer. Nós também conseguirmos vencer, irmãos. Algumas pessoas chamam de lutas, outras pessoas chamam de provações, outras de tribulações, adversidades, aflições. Então, recebe vários nomes. O significado do que nós estamos tratando aqui hoje. São vários nomes. Qual tribulação que você está passando? Qual luta que você tem passado? Qual guerra que você tem passado? Qual provação que você tem passado? Qual dificuldade que você tem passado? Nós estamos tratando sobre isso hoje. E o segredo aqui é uma forma de nós sabermos batalharmos, sabermos sairmos dessas tribulações, dessas lutas, dessas guerras, sem abandonarmos o caminho do Senhor. Porque muitas pessoas abandonam, muitas pessoas desistem, muitas pessoas param, mas Deus quer nos ensinar através dessa pregação que nós temos que nos fortalecermos em Deus, para nós não abandonarmos, irmãos. Então, seja qual for o nome que você escolheu aí para você, naquilo que você está passando, o fato é que Deus nunca prometeu imunidade. Deus nunca prometeu imunidade contra as dificuldades da vida. O fato de nós sermos cristãos, nós não somos imunes. Se alguém falou isso com você, foi um religioso, para atrair você, para mostrar para você algo diferente do que a Bíblia nos ensina. Mas a Bíblia nos ensina que nós passaremos por tribulações. E Jesus está trazendo para nós também como exemplo que ele passou e ele venceu, e que nós também podemos vencer as tribulações. Então um religioso vai falar com você: vem para cá que tudo vai ser diferente, vem para cá que você não os seus problemas vão resolver, vem para cá que você não vai passar por nenhuma luta e por tribulações. Mas a Bíblia Sagrada está nos ensinando que nesse mundo teremos aflição, irmãos. Nesse mundo teremos aflições. Nós vemos aí que está lá no Evangelho de João 16:33. Nesse mundo teremos aflição. Por que a Bíblia fala que nesse mundo? Que nós estamos sendo preparados aqui, nesse mundo, para recebermos um novo mundo em nós. Nós estamos passando aqui nesse mundo, sendo testado, sendo aprovado, para recebermos o direito do novo mundo. Guarda isso. Estamos sendo testados. Estamos sendo testados todos os dias. Nós lemos aí Tiago 1 e 2, vamos ler o 12 também, que nos diz assim: Falai e procedei como alguém que há de si ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então não é sangue, não é dente por dente, não é olho por olho, não é sangue por sangue, não é espada por espada. Às vezes estamos sendo perseguidos, às vezes estamos passando por tribulações, às vezes estamos passando por adversidades, vários nomes que nós citamos, mas nós não podemos jamais fazermos ou tratarmos as pessoas com a mesma moeda. Que a Bíblia está nos ensinando, se nós tivermos o juízo de Deus, se nós estivermos em Deus, automaticamente quem vai comprar, quem vai guerrear por nós, quem vai ditar o que vai acontecer conosco lá na frente é o próprio Deus. Então nós temos que estarmos dentro do propósito de Deus para nós vencermos as tribulações, irmãos.
Eu quero citar aqui algumas lições que aprendemos em meio às tribulações. Algumas lições de vida, algumas lições de conhecimento que nós possamos trazermos para nós, para que nós possamos aprendermos em meio à tribulação. Em meio à tribulação, irmãos, somos moldados por Deus. Em meio a tribulações, somos moldados por Deus. Você e eu somos moldados por Deus. Olha o que nos fala lá em Romanos 5. Nós vamos ler o 3 e o 4. Romanos 5, 3 e o 4 nos diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aprendemos a sermos dependentes de Deus. Está doendo, mas aprendemos a ser dependente de Deus. Não resolvemos ainda, mas aprendemos a ser dependente de Deus. Estamos em meia luta, não sabemos por onde ir, como fazer, quem buscar, qual o socorro que nós temos que buscarmos ali para nós resolvermos, mas aprendemos que nós somos dependentes de Deus, irmãos, e o socorro que nós temos que buscarmos é o socorro de Deus. É o de Deus que nós buscamos. Às vezes ficamos dependendo da justiça, às vezes ficamos dependendo do homem, às vezes ficamos ali até mesmo tentando mudar um quadro com a nossa própria voz ou com a nossa própria força, mas esquecemos de pedirmos, de clamarmos, de chamarmos a ajuda de Deus para nós resolvermos as nossas tribulações. Então, em meio à tribulação, somos moldados por Deus, irmãos, e nos tornamos dependentes dele. A tribulação, ela molda o nosso caráter cristão. A tribulação molda o nosso caráter cristão. É nos momentos que enfrentamos as maiores dificuldades da vida que Deus trabalha em nosso caráter. Somos moldados, irmãos, em meio à tribulação. Aprendemos mais na guerra, na dor, no sofrimento, do que nos dias de paz, do que nos dias bons. Então, às vezes, os dias ruins, ele vem em nossas vidas para nos moldar, para nos fazermos diferente, para nós criar em nós um caráter cristão. Criamos um caráter cristão. Foi essa a conclusão lá no salmista. Ele declarou lá no Salmo 119, 71. Salmo 119, 71, que nos diz assim, ó: foi-me bom ter sido afligido na tribulação, né? Foi bom ter sido afligido, para que aprendesse com os teus estatutos. Então nós somos afligidos, somos atribulados para nós aprendermos com o estatuto de Deus, irmãos, com a Bíblia Sagrada. Somos afligidos, somos atribulados, aflições venham sobre nós, para nós aprendermos com o estatuto de Deus como nós devemos passar por essas tribulações. A tribulação também, irmãos, ela desenvolve nosso crescimento espiritual. Tem tantas pessoas que são anãs na fé, são pequenos na fé, e às vezes são pessoas velhas de igreja, cabecinha branca de igreja, pessoas que já estão ali há mais de 20 anos, 10, 15, 20 anos dentro de um ministério, mas são anãos na fé. E muitas das vezes essas lutas, essas provas vêm em nós, não somente para moldar o nosso caráter, mas para também desenvolver em nós um crescimento espiritual. Guarda isso. O que é um crescimento espiritual, irmãos? Que nós somos eternamente dependentes de Deus. E a espiritualidade em Deus leva à salvação de nossas almas. Onde nós vamos ler? Lá em Tiago 1. Nós vamos lermos o 3 e o 4. Tiago 1, 3 e 4. Nos diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejais maduros e íntegros, não tendo falta de nada. Lê o 4 aqui de novo. Ora, a perseverança deve ter ações completas, a fim de que sejais maduros,
forte, gigante na fé, íntegros, não tendo falta de nada. Muitas vezes nos sentimos vazios demais, não é verdade? Muitas vezes nós nos sentimos mal com nós mesmos. Muitas vezes nós não estamos suportando o tamanho da luta que nós estamos passando. Muitas das vezes a dor, o sofrimento nos tira o sono, não é verdade? Muitas das vezes as tribulações, irmãos, traz desânimo, cansaço. Mas Tiago, que nas cartas de Tiago está nos falando que nós temos que aprendermos a ser maduros na fé. E a Bíblia está nos ensinando que nós podemos desistirmos de tudo. Ah, pastor, não aguento mais o relacionamento. Se não aguenta mais, é hora de uma nova vida. Pastor, mas não aguento mais esse mundo que eu estou vivendo. Não aguento mais a dificuldade que eu estou passando. Não aguento mais as lutas que eu tenho. Não aguento mais a guerra que eu estou vivendo. Nós podemos desistirmos de um monte de coisas. Nós podemos abandonarmos um monte de coisas. Mas não podemos abandonar a Deus, irmãos. Deus é o que sustenta a nossa fé. A nossa fé é sustentada em Deus. Nós não sustentamos a nossa fé na igreja. Nós não sustentamos a nossa fé no líder espiritual. O homem, ele está ali para exemplificar Deus para nós. A igreja é uma casa, é o templo, é uma casa onde nós reunimos para nós falarmos em nome dele. Mas a fé de um verdadeiro cristão, ela não é sustentada na placa da igreja, ou no templo, ou na liderança espiritual. A nossa fé é sustentada em Deus, irmãos. Sustentamos em Deus a nossa fé. Buscamos a Deus, fortalecemos em Deus. A Bíblia, a todo momento, ela nos dirige, ela nos conduz para Deus, através de Cristo Jesus. A Bíblia nos direciona a salvação das nossas almas em Deus. A Bíblia nos aponta para Cristo. Filipenses 3,14, prossigamos para o alvo. E o alvo é Cristo. O alvo das nossas almas é Cristo Jesus. Nos fortalecemos em Cristo, buscamos Cristo. Estamos em Cristo. Aí vivemos guerra, vivemos lutas e achamos que aquela luta é o nosso fim. Achamos que aqueles dias, aquele momento, aquilo que nós estamos passando é o fim de tudo. Mas será que não é um teste? Será que não estamos sendo testados para coisas maiores? Será que não estamos sendo testados para coisas melhores? Será que o pecado não entrou primeiro antes de Cristo entrar? Será que a mente não foi corrompida e tomou o lugar que pertence a Cristo? Será que a palavra de Deus já não está mais fazendo sentido dentro da sua casa ou dentro de você? Às vezes é Deus nos chamando a atenção. É Deus nos convidando, volta filho, volta filha. É Deus nos acordando, dando uma sacudida em nós. Ó, vou salvar almas. Você não vai querer vir? Vai querer que a sua alma seja... que sua alma se perca? Vai querer que a sua alma distancie de mim? Muitas vezes as lutas não é para nos afastar de Deus. É para nos aproximar. É para nos moldar, nos ensinar. Caráter cristão, mudança, estruturação. E às vezes colocamos a culpa em Satanás por aquilo que nós estamos passando. Colocamos a culpa nas escolhas que nós fizemos. Olha que escolha ruim de homem que eu casei, ou de filhos que eu tive, ou de lugar que eu comprei essa casa, ou de o lugar que eu estou trabalhando. Colocamos a culpa nas coisas. Mas às vezes nós mesmos somos os culpados de nós, das nossas condutas. O erro está em nós. É Deus nos moldando, irmãos. É Deus nos mostrando. É Deus nos estruturando para sermos pessoas melhores. Não para o mundo, não só para a igreja, não só para os irmãos, convivência com os irmãos. É Deus nos moldando, nos fazendo pessoas melhores para Ele, o próprio Deus. E a tribulação, irmão, nos leva a dependermos de Deus. Se eu estou passando por uma tribulação, se eu estou passando por uma luta, por uma prova, eu me torno dependente de Deus. Onde nós vamos estar lendo? Lá no Salmos 42, nós vamos ler o 10 e o 11. Salmos 42. Salmos 42,
10 e 11 nos diz assim: quando nos tornamos dependentes de Deus, Deus muda a nossa sorte. Quando realmente buscamos a Deus, Deus tira a tribulação. Quando aceitamos a Deus, não só de lábios, mas de coração, Deus restaura a nossa história. O que Deus fez com Jó? Perdão, irmãos. Nós vamos ler lá em Salmos 42. Salmos 42, 10 e 11. Salmos 42, 10 e 11 nos diz assim: meus atormentadores me insultam com ferida mortal em meus ossos, dizendo constantemente: onde está o teu Deus? Por que estás deprimido, minha alma? E por que estás ansioso dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e meu Deus. Então nós nos tornamos dependentes de Deus quando nós estamos com a alma batida, com a alma ferida, com a alma machucada, irmãos. E o salmista Davi está nos mostrando isso aqui. O salmista Davi está trazendo aqui para nós como experiência nos Salmos 42, nós lemos aí o 10 e o 11, que quando nós estamos passando por luta, por tribulações, ela nos leva a dependermos de Deus. Somos dependentes de Deus. E o rei Davi está nos mostrando isso aí, irmãos, porque ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Ele aprendeu a passar por guerras e por tribulações, e ele passou por muitas guerras e tribulações. Ele passou por guerras mesmo, guerra física, lutas com soldados, com espadas. Ele passou por guerras familiares, problemas do lar, problema familiar. Ele passou por guerras ali na qualidade de rei, de decisões como rei. Mas ele sempre buscou a presença de Deus. Então a tribulação nos leva a dependermos de Deus, irmãos. E a tribulação também nos leva mais perto de Deus. Eu disse que quanto mais atribulado eu estou, mais dependente de Deus eu sou. Quanto mais luta eu tenho, mais aproximação de Deus eu quero. Isso também a tribulação nos causa. A tribulação nos leva para perto de Deus. Agora nós vamos ler lá em Jó. Jó 42, 5, aonde Deus muda a história de Jó. Jó 42, nós vamos lermos só os 5. Em nome de Jesus, que nos diz assim: Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então Jó está mostrando aqui que ele tinha uma experiência de Deus só de ouvir. Talvez nós temos uma experiência de Deus só de lermos. Mas nós queremos uma experiência de Deus, de sentirmos, irmãos. Sentimos Deus aqui dentro de nós. Sentimos Deus aqui perto de nós. É nós pedirmos por socorro e sermos atendidos. É nós gritarmos por Deus e Deus via o nosso socorro. Isso aí a tribulação nos oferece, irmãos. Às vezes ficamos abatidos, ficamos feridos, desistimos. Mas a tribulação traz tantas coisas boas que nós podemos tirar dela para a nossa sobrevivência como seres humanos aqui na Terra. E lembre-se que nós estamos sendo preparados para algo maior, algo melhor. Se nós não passarmos por esse treinamento ou por essa experiência, nós talvez não conseguiremos recebermos das mãos do Senhor a coroa das nossas vidas, a salvação das nossas almas. Porque a tribulação, irmãos, ela nos leva para perto de Deus, e nós temos que sentirmos Deus. Nós sabemos que a história de Jó, e nós conhecemos a história de Jó. A Bíblia nos ensina que era um homem íntegro e reto ao coração de Deus. E Deus permitiu que Jó fosse testado por Satanás. E muitas das vezes somos testados, irmãos, pelo próprio Deus. Deus nos deixa o teste para a nossa sobrevivência, para nós sabermos se somos ou não somos verdadeiros soldados dele.
estamos passando, ou estamos vivendo, ou vamos passar por muitas tribulações, por muitas provas, por muitas lutas, para nós sentirmos Deus mais próximos, irmãos. Conhecemos o Jó, conhecemos o desafio de Jó, e o desafio, a luta, a história dele nos inspira, não é verdade? E antes de ser afligido pela tribulação, Jó nos diz que ele ouvia falar de Deus, mas depois pôde contemplá-lo, irmãos. É sentir Deus aqui, na intimidade com Deus. Não é o que as pessoas vão falar de Deus, é o que você vai sentir de Deus, porque você vai viver Deus da mesma forma que outras pessoas têm vivido a Deus. Então a tribulação, irmãos, ela nos aproxima de Deus, aí faz nós contemplarmos a sua glória e vemos o agir de Deus em nossas vidas. Nós sentimos o agir de Deus em nossas vidas. As pessoas que desistem porque não são convertidas, as pessoas que desistem porque não foram preparados biblicamente para passar por tribulações, para passar por provas. As pessoas que desistem, irmãos, verdadeiramente não foram verdadeiros cristãos. Deixaram a cruz, desistiu de estar com Deus, abandonou a Deus, colocou a culpa em Deus, até mesmo blasfemou contra Deus, porque o religioso ensinou ele que ele não ia passar mais por tribulação, mas a tribulação veio, e aí o religioso colocou a culpa, falando que é o pecado que estava nele, ou que a igreja que ele estava indo não é a igreja certa, aí coloca um monte de desculpa. Mas muitas das vezes é Deus nos moldando, irmãos, é Deus nos testando, é Deus nos amadurecendo para algo maior e algo melhor para a nossa sobrevivência. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: seja paciente na tribulação, seja paciente na tribulação. Deus não permite provações em nossas vidas que não possamos suportar. Então tudo que você tem passado, tudo que você passou, ou tudo que você pode passar, você consegue suportar. Deus sabe o tamanho do peso que você consegue carregar. Então, se você está passando por um tempo de lutas, de tribulação, de provas, eu peço para você que permaneça firme. Aproveite esse aprendizado que nós estamos trazendo aqui hoje e traga como experiência de vida. Que nos momentos difíceis, irmãos, nós podemos trazer esperança para as nossas vidas. Que nos momentos ruins nós podemos trazer ainda esperança, podemos trazer a luz que nós estamos precisando sobre a nossa vida. Você que está querendo desistir, você que está querendo parar, você que está querendo aí terminar o seu relacionamento, o seu casamento, você que está querendo abandonar tudo, você que está querendo desistir de tudo, da igreja, você que está querendo desistir do seu projeto, dos seus sonhos, você que está muitas das vezes sendo medicado por remédios para dormir, com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, aprenda a confiar em Deus, aprenda a buscar a Deus, aprenda a estar em Deus, porque Deus vai te ensinar a passar pelas tribulações, porque Deus tem permitido, irmãos, tribulações em nossas vidas, é porque Ele acredita na nossa capacidade, Ele acredita que nós somos capazes de vencê-las. E lembre-se sempre, Jesus te ama, está sempre com você. Deus está sempre conosco, irmãos. Nós não estamos só. A presença de Deus é notória dentro de nós. Mas nós pedimos o socorro presente. O socorro, ele é presente. O socorro não é um socorro que nós temos que escrever e esperar um resultado, ou gritarmos, ou esperarmos um tempo para sermos ouvidos. Já falamos, já pedimos em oração e Deus automaticamente já ouviu. E quando Ele ouve, e Ele sabe que nós estamos preparados, Ele sente que nós estamos preparados, Ele manda o socorro presente para tentar mudar o quadro da nossa história. Então nós falamos hoje, irmãos, e aprendemos hoje como nós podemos passar em meio às tribulações. E que esse trabalho de hoje possa vir a falar contigo em nome de Jesus. E que possamos nós, como cristãos, nos fortalecermos em Deus. Buscarmos a presença de Deus em nossas vidas e não abandonarmos a nossa fé. Que possa vir a tribulação, possa vir a guerra,
possa vir as dificuldades, mas que Deus nunca venha afastar de nós, que Deus esteja sempre presente em nossas vidas. É o que eu desejo para mim e para você na data de hoje. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, ó Deus. Quero colocar esse ouvinte, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, sobre as tuas mãos, ó Deus. Aprendemos hoje sobre a tribulação, ó Deus, e que possamos nos fortalecermos no Senhor. Coloca esse ouvinte sobre as tuas mãos, para que seja abençoado em nome de Jesus. E se ele estiver passando por alguma luta, por alguma tribulação, por alguma prova, Senhor, esteja com ele, para que ele possa vencer, para que ele possa sair vitorioso. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Sou meu irmão Pastor Leandro, deixando para você mais essa mensagem e que possamos aprendermos com esse texto. Gostou? Curta e compartilhe. Curta e compartilhe para outras pessoas que possam também ouvir esse texto. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, que sempre eu estou postando, colocando mensagens novas para você ouvir em nome de Jesus. Jesus abençoe a sua vida.